Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos tendo a companhia de Guilhermina, de Adalberto, novamente aqui conosco. Paz a todos. E temos também Jorge, o jovem. Olá, queridos ouvintes, que o Cristo ilumine nosso estudo, nosso caminhar. Hoje vamos estudar, na tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007, as perguntas 769 e 770. Vocês vão perceber que a segunda pergunta, que faz parte do estudo, porque a pergunta 770 dividida em uma subpergunta, ela tem uma resposta relativamente lacônica, mas não falta material para a nossa reflexão dentro dessa resposta curta e lacônica. Hoje vamos iniciar com Jorge, o jovem, tá? Na pergunta 769. Concebe-se, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, como todos os gostos também estão na natureza, porque o gosto do isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação. Bom, aqui os nossos queridos espíritos mais adiantados moralmente, assim podemos dizer, nos diz: satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas disso? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, quando eu li essa resposta, eu me lembrei da parábola dos talentos, lá em Mateus, que fala do senhor, né, de terras, que dá a 3 servos talentos, né, moedas da época, a cada um segundo a sua capacidade, diria ele. A um dá 5 talentos, a outro dá 2 e o último 1 talento. E ele, depois disso, ele parte para uma viagem e confia aos seus servos que eles dessem conta desses talentos e angariasse fundos aí também para continuar o trabalho. No retorno, ele recebe o primeiro, que diz que além dos 5 talentos que ele estava devolvendo, ele teria conseguido mais 5 talentos de lucro, comprou mirra, tecidos, etc., e fez um lucro e devolveu. O senhor, muito satisfeito, servo bom, servo fiel, esse vai banquear conosco, com a nossa família. O outro
devolveu os 2 talentos e falou: eu emprestei a juros, estou lhe devolvendo os 2 talentos com mais 2 talentos. O último, que recebera 1 talento apenas, escondeu o talento com medo que que o senhor lhe cobrasse, porque era um senhor muito duro, que fazia cobranças muito enérgicas, né? E com medo de sofrer uma punição, ele escondeu e devolveu quando o senhor voltou. E o senhor falou: esse não, esse é cruel, esse não é justo, não é leal, esse não banqueará conosco. E aí, eu associando a essa resposta, eu fiquei pensando: por que receber um talento, se pensarmos no que é um talento, né? Também não só como moeda, e não fizermos bom uso disso? Mais ou menos o que acontece conosco. Deus nos confia certas capacidades, certas habilidades, condições de vida, e se nós não fizermos bom uso disso, nós seremos cobrados por isso, né? E por que não utilizar, se isso é a nossa ferramenta do progresso? O que você diria a respeito disso, Adalberto? É interessante e podemos convidar aqueles que nos ouvem a refletir. O que tenho eu de talento que Deus me concedeu? Estou usando para o bem ou estou enterrando? A você que está aí, estás tu com depressão? És professora? Por que não procura uma instituição para alfabetizar um adulto, dar aula de reforço para uma criança? Você que tem um talento de arte, da música, de confeccionar situações que podem fazer com que uma pessoa, através do artesanato, saia da depressão. Trabalha, vai à luta. Como diria um grande poeta, Antônio Candeia Filho, olha o sol de frente, levanta a cabeça. Porque quanto mais enterrar o talento na terra, mais, como diz lá nas 2 palavras da resposta, né? Satisfação egoísta, vai permanecer no egoísmo. E aí, como é que fica? Ou não? Guilhermina. Eu ia resumir aqui, um detalhe, digamos assim, de termos. A pergunta coloca o gosto do isolamento absoluto, porque nele ele encontra satisfação. Então, a pessoa estar fazendo um voto de silêncio ou uma situação de isolacionismo absoluto por puro e simples gosto. Não que isso seja vantajoso para alguém, nem para ele próprio, mas ele satisfaz a própria vontade. E isso repercute em quê? Na própria satisfação. Por isso que ele diz aqui que é satisfação egoísta. Realmente ele não está preocupado com mais ninguém, está preocupado com a satisfação própria. Digamos que estar isolado para ele é confortável. E o fato de ser confortável não é benefício para ninguém. Aliás, nem a ele próprio, diga-se de passagem. Pegando um gancho da Guilhermina, tivemos o atrevimento de trazer aqui uma obra, Memória de um Toxicômano, em que um jovem, aos 17 anos de idade, que recebeu o nome de Tiago, desencarnou por overdose de cocaína. E adentra nessa satisfação, quando ele dá um depoimento rápido, dizendo, abre aspas, usando droga como ninguém, fiz da minha vida uma droga, mas nada percebia. Sempre me achava o maior, o único, que concebia as belezas da vida e da felicidade. Para falar a verdade,
chegava a sentir pena das pessoas que não usavam drogas. Entendia que a vida delas era uma chatice e que nada aproveitavam. Ele está então na satisfação dele. Egoisticamente, né? E esse gancho que a Guilhermina deixou aí para a gente pendurar a mochila, então essa situação acontece porque logo após a primeira resposta, aqui dentro da resposta, há uma pergunta, há uma afirmativa depois de uma pergunta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Então, dependendo das circunstâncias, é só aquela pessoa. Talvez o principal lance dessa resposta está aqui no final, nas duas últimas frases. Pode ler. Não pode agradar a Deus. Isso aí. Uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Nem a ele mesmo. Exatamente. Nem a ele mesmo. Se torna o principal inimigo de si próprio. Antes de formular ao Adalberto a próxima pergunta, né? Vamos ao nosso intervalo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, para o Adalberto, vamos formular a pergunta curtinha, mas que tem muito conteúdo. Que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugir do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. Ponto. Vou embora. Tchau, João. Como assim? É que eu vou assistir um seminário de 5 horas com essa temática. Isso dá material, essa? É um material fantástico, né? Duplo egoísmo, né? Já falamos do primeiro egoísmo, duplo egoísmo. E se eu não externar o meu ponto de vista, estarei sendo egoísta. Né? Então diga. Então, o que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. E a gente tem que parar para pensar e retornar lá nas parábolas do talento. O que eu estou fazendo com isso? Por que eu quero me isolar? Por que eu quero ficar, né, lá na roça, nos cafundais do Judas, como diriam por aí, isolado do mundo? Né? Será que eu não tenho nada para dar? Será que eu não tenho nada para oferecer? E nós, na semana passada, nós falávamos sobre isso, né, no programa passado, né, da pessoa ter como fazer e se achar que se isolando ele vai se beneficiar, que não precisa de ninguém. E falamos aqui, trouxemos aqui alguns exemplos da unidade hospitalar, por exemplo, né? Porque muita gente agradece ao médico quando recebe alta, mas esquece do pessoal da faxina, esquece o pessoal do restaurante, que traz a comida, que limpa, enfim e tal. Então todos nós somos dependentes uns dos outros dentro da lei da sociedade. E engana-se redondamente aquele que pensa que não vai necessitar de alguém nunca. Vai precisar sempre. Então, infelizmente, para esses ou aqueles que buscam esses subterfúgios, né, para se esconder do mundo, certamente estão perdendo uma encarnação que deverão, numa reprogramação futura, arcar com os isolamentos da vida, né? Com essas reclusões da vida. E aí o caboclo, eu penso que o caboclo hoje que quer se isolar, amanhã vai ter 15 filhos, vai ser diretor de uma escola interna com 500, né? De preferência vai ter logo 3 filhos gêmeos, João, que é para poder, né,
E a mulher vai obrigar o caboclo a dar mamadeira, a limpar a fralda de cocô, de xixi, para ele aprender a dividir o que tem, pô. Senão não vai, cara. É interessante. Guilhermina, já puxando o gancho para a próxima pergunta, que vai ser sua, eu perguntaria, será que essa questão aqui do duplo egoísmo também não existe aí da parte do indivíduo que se isola do mundo para fugir do contato pernicioso do mundo? É o que eu ia perguntar, meu comentário. Existe uma certa vaidade? O meu comentário diz o seguinte: primeiro, qual o conceito de contato pernicioso do mundo é de quem? É da pessoa que se isola? Então, ele pressupõe que o mundo é pernicioso, é perigoso, é nefasto. Então, eu que sou o máximo, fantástico, que não posso me misturar com essa gentalha, eu vou me isolar do mundo. Então, é por aí a coisa, né? É o caso de pensar numa coisa. Mas o exemplo de Jesus qual foi, hein? Pois é, ele saiu pro mundo, ele foi pra galera, no meio daqueles que consideravam ralé da ralé, e ele estava lá. Ele não se achava simplesmente o máximo. Ele foi literalmente para o meio do que na época era considerado a ralé da ralé. E ele estava lá. Ele não achava que seria um contato pernicioso. Tanto é que ele dizia que ele quiser ser maior dentre vós, seja aquele que mais serve. Exatamente. Essa história de contato pernicioso aqui é muito conveniente. Jorge. É muito interessante esse comentário. E aí essa questão de fugir do mundo por achar ele pernicioso não está cumprindo aquela máxima que foi a máxima que Jesus deixou pra gente, que é amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, né? Desde que o próximo, né? Exatamente. Então eu já estou deixando de me esforçar aí para cumprir essa máxima, né? Então, Guilhermina, pergunta 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação? Bom, se ele quiser realmente se impor uma dolorosa privação, ele vai à vida, vai à luta, vai procurar ajudar a quem precisa, fazer o bem, evitar naturalmente fazer o mal, é que todos nós precisamos fazer, mas o principal da coisa, se ele quer realmente se impor dolorosa privação, vai à luta, vai ajudar, vai fazer o bem a quem realmente precisa, de preferência os mais necessitados mesmo. E aí seria interessante esta expiação. Isso é interessante, que me fez lembrar tanto, mas tanto, da missionária da caridade. Exato. A resposta dos espíritos. Repete, por favor. A pergunta, né? Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, já que o homem se impõe dolorosa privação. Os espíritos respondem: a melhor expiação consiste em se fazer maior soma de bem do que de mal. Evitando um mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Você lembrou bem as missionárias? Posso fazer o comentário? Uhum. Acho que todo mundo conhece as irmãzinhas das missionárias de caridade que tem ali em Bom Sucesso, e elas andam em dupla. Elas usam um sari branco porque são da congregação de Madre Teresa de Calcutá. E uma vez eu conversando com elas, e elas, além de cuidarem das idosas do abrigo que elas cuidam, elas saem em dupla pela Avenida Brasil para cuidar do pessoal do crack, para o pessoal do comunidade de rua, e saem à rua. E um dia imagina, mais preocupadíssima com elas, que são sempre franzinas, né? Aí eu perguntei: mas irmã, pelo amor de Deus, eles são usuários de crack, geralmente são totalmente desorientados, eles podem ser agressivos, eles podem fazer um grande mal para a senhora, só corre um risco grande, se as duas vão sozinhas. Aí ela vira para mim, aí minha cara caiu no chão várias vezes e quicou. Não, doutora, nós não vamos sozinhas, Jesus está conosco sempre. Caramba. Sem comentários, fecha o pano rápido. Adalberto, maravilhoso. Diz aí. Eu lembrei ontem, ao reler essa questão, estou relembrando hoje de novo da personagem Célia, que o professor Emmanuel nos traz lá em 50 anos depois, né? Que assume toda a responsabilidade para proteger a mãe das circunstâncias que viriam
das situações. Dá a ela todo o dinheiro para a serva que faz a chantagem, é expulsa de casa e vai trabalhar, né? Se apresenta lá, não me lembro o nome que ela se apresenta, nome masculino, depois da morte física que se descobre que era uma mulher, uma menina. Então, lembrou bem a Guilhermina, dessas irmãs da caridade, que tem como exemplo Madre Teresa, e por que não lembrar de Irmã Dulce, lá na Bahia. E digo mais, João, esse nosso Brasil é tão grande que tem muita gente no anonimato trabalhando, pegando a sua florzinha lá, a sua folhinha de abacate para benzer, né? Muita parteira fazendo parto por aí afora sem ter instrução. Estão sozinhas? Absolutamente não. Estão com Jesus. Existe um depoimento da parteira que a gente entrou em contato em 1985, lembra? No Cajapió. Diz aí, Guilherme. Bom, primeiro tem que contextualizar onde é o Cajapió, né? Cajapió é uma cidade do interior, a não sei quantos quilômetros de São Luís, que agora, hoje já tem acesso por estradas. Mas na época, o único acesso era por barco de 3 em 3 dias, era uma noite inteira o barco para chegar até lá, e daí a 3 dias vinha outro barco para buscar as pessoas. Então era um lugar extremamente isolado, água, esgoto, nada. E aí a obstetra jovem chega lá, né? E fica surpresa, porque uma noite inteira de viagem e de 3 em 3 dias, como seriam os partos. Não tinha hospital, obviamente, não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada lá. E eu fui procurar saber, eu fui ver o grupo de parteiras. Fantástico, você percebe, à época, isso foi, sei lá, década de 80, né? 1985. 85. Aí, na época, eu descobri que as parteiras do Cajapió, do interiorzão do Maranhão, elas sabiam fazer manobras de parto que os obstetras aqui do Rio de Janeiro já não sabiam mais fazer. É porque é muito mais simples, você simplesmente indica uma cesariana e pronto. E elas, como não tinha outra alternativa, e é uma experiência de trabalho oral, aprende com as mais antigas. E o índice de obituário fetal e materno era baixíssimo, baixíssimo. Eu achei muito interessante. E elas conversando com a gente, conversando, trocando ideias de uma maneira assim muito interessante. E faziam manobras obstétricas, manobras que faziam parte do histórico da obstetrícia do Brasil, que muito obstetra aqui no Rio de Janeiro, hoje nem se fala mais, né? Nem se aprende mais, porque se fazia isso, e muito bem. Você tem alguma dúvida que o médico das almas estavam com ela? Lógico que não, óbvio que não. Pensei que você estava com alguma dúvida. Não, evidente que não. Os espíritos, inclusive, dizem... Sim, óbvio que não. Que numa reunião mediúnica bem orientada, os espíritos vêm recolher recursos de energia vital. Exato, para levar para onde precisa. Para levar para regiões mais miseráveis, para que o sofrimento seja minimizado. Com certeza. Quem pense, por exemplo, que uma prece não faz efeito, não tem ideia do bem que ela faz. Quem pense que um pensamento positivo num estudo não faz bem, não sabe o bem que ele faz. Eu vou fechar o programa hoje lembrando... Fala, Jorge. Só queria falar uma coisa que eu lembrei que referente às nossas servidoras do Cristo aí, né, que andam em dupla, e as parteiras, enfim, que Paulo falou que não adiantava falar a língua dos anjos, né? Se não tivesse amor, e fora da caridade ele não teria nada, não seria nada. Então, exatamente. É exatamente isso que a gente tem que levar em consideração. Vamos refletir. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, e rogar para todos sempre. Que possamos fazer do tempo esta dádiva que nos é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão
a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra. E nós estamos aqui para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 13, ainda, porque é um capítulo meio longo, que tem por título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, trata de nós praticarmos a nossa beneficência, a nossa caridade, sem estarmos envolvidos em nenhum pensamento, nenhum desejo de sermos vaidosos, de chamar para nós as luzes deste trabalho. Como eu disse, é um capítulo longo, há diversas mensagens aqui, nós ainda estamos nas mensagens mandadas pelos Espíritos, e hoje, mais especificamente, vamos dar início ao item 15, e que vai nos ser estudado aqui pela Marta Batista, que está sempre aqui conosco para trazer seus comentários, e continuamos com o suporte técnico do Cláudio, aqui na assistência técnica. Marta, vamos à luta, Marta, vamos trabalhar. Vamos à luta, vamos trabalhar. Né? Vamos dar prosseguimento a esse tema da beneficência, né? Através do qual vários espíritos nos enviam mensagens e cada um, né, toca num determinado ponto diferente para que a gente perceba a importância de realizar a beneficência, mas para que a gente, acima de tudo, perceba como realizá-la, né? A caridade, não basta você sair distribuindo coisas, né? Você precisa saber como fazer. Isso é fundamental, né? Caso contrário, você pode melindrar a pessoa, você pode humilhar a pessoa, né? E mesmo dentro da beneficência, da ideia de beneficência, nós percebemos que a beneficência não é só você lidar com a caridade material, né? Ela é caridade material também, mas é beneficência você ser paciente, você ser tolerante, né? É um aspecto moral, mas que também está enquadrado dentro da beneficência. Então vamos ver, no caso desse item, do item 15, vamos ver o que esse espírito protetor nos enviou. A mensagem chegou em Lyon, em 1861, e vamos ver o que ele nos fala e nos ensina. Ele inicia da seguinte maneira: meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaríeis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que sois, que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Então, antes que ele inicie essa história, vamos fazer um comentário, né, um breve comentário sobre essa brilhante introdução que esse espírito protetor trouxe para nós. Então, ele começa dizendo que
diariamente ele ouve, que nós todos aqui na Terra falamos sempre, constantemente, que não podemos ser caridosos, não podemos ajudar o próximo, porque não temos dinheiro. Não pode fazer caridade porque não tem dinheiro. E aí ele levanta, né, a questão de que essa divisão de caridade material e moral é tão somente para ser didática, para que a gente possa entender melhor. Mas, na realidade, a caridade ela é vista de uma forma ampla e una, né? Então, você tem que fazer caridade. Eu não tenho recursos. Não. Qual o recurso que você tem nesse momento? É o recurso que você vai lançar mão, sendo tolerante, sendo indulgente, sendo paciente, né? E as circunstâncias do dia a dia, elas te oferecem um número enorme de oportunidades para você treinar esse tipo de caridade, né? Sobretudo da paciência e o da indulgência. Em casa, então, né, com os familiares, então, nem se fala, né? A gente nunca consegue ser, como ele diz aqui, indulgente. Não indulgente com o parente, aquele parente mais difícil, não é com aquele que é bonzinho, que é educado, né? Que é uma pessoa que tem como ser bem educada e civilizada. Não, aquele mais difícil. Porque esse que é bonzinho, esse que é mais tranquilo, a gente não precisa, né, usar de fazer o esforço de retirar de dentro de nós aquelas virtudes que poderão ser úteis ali no trato, né, na intercomunicação. Então são justamente esses mais difíceis que demandam de nós essa tolerância, essas virtudes de tolerância, indulgência, paciência, né, eles que precisam. E é uma forma, né, excelente para a gente não só treinar humildade, treinar uma série de virtudes, mas, como ele diz aqui, se vocês não têm o recurso material, que pelo menos tentem exercitar essa caridade moral. Que é, como ele diz aqui, ele fala logo da indulgência e ainda diz, na maior parte das vezes, vocês, além de não perdoarem nada, ainda procedem como juízes. E é verdade, né? Nós quase sempre estamos julgando. Em família, então, que ninguém está vendo, né? Nenhum estranho está vendo, a gente está sempre julgando. Até porque a gente se sente à vontade para fazer isso, porque sabe que não tem ninguém observando, né? São só os parentes mesmo ali. E aí a gente solta, né? E mostra aquele lado nosso, né, mais complicado. Então é necessário que a gente reflita sobre isso a partir dessa proposta que ele inicia, né? E comecemos a treinar essas virtudes morais para que, se por um acaso se porventura você não tem como um recurso material para auxiliar o próximo, que pelo menos você então se comprometa com Deus a desenvolver essas virtudes no interrelacionamento, sobretudo dentro de casa. Isso é fundamental. Então ele segue dizendo que vai contar uma história do outro mundo. Então vamos ver o que ele nos conta. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhe pertencia. Este é o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre. Ai de mim, não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, ó surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior
tornou-se leve, e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Deus então disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privastes de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito, porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Então, antes de nós vermos o desfecho que foi dado, né, que aconteceu com o pobre, com o outro, que tinha um saco com poucas moedas, né, de caridade, mas que pesou mais na balança do que o do rico, muito bem, o que aconteceu? Ele viu, reconheceu o seu saco, porque era um saco maior, porque ele tinha sido rico, e aí realmente ele deu muito, né, do que tinha para a caridade, mas qual a surpresa quando foi colocada, né, quando foi colocado o saco na balança, pesou pouco. A balança praticamente não se alterou. E, logicamente, né, a gente vai ver a contrapartida do que o outro, que tinha um saquinho, né, pequeno, leve, pesou muito. Então, na realidade, esse homem, né, rico, não soube fazer a caridade. É aquilo que a gente falou no início. É uma coisa que o Tony sempre fala, né? Ele sempre fala sobre isso, a questão de como fazer a caridade. Você precisa ser inteligente, não é no sentido de que você tem que ser um gênio para fazer a caridade, mas você deve ser inteligente para que você verifique quais são os requisitos fundamentais para aquele ato de caridade, né? Então, um dos primeiros que nós sabemos, e até porque o título do capítulo é esse, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, é justamente de você dar para aquele que está precisando com muito amor, com muito carinho, para que na hora de você oferecer o que ele precisa, seja o que for, você possa oferecer sem que ele se humilhe, sem que ele seja humilhado por você, no caso, né? Sem que ele se constranja diante daquela ajuda. Então, isso é muito importante, né? Que a gente esteja sempre atento. Por quê? Porque uma forma mal equivocada, né, e mal colocada na hora de oferecer uma ajuda, com certeza vai fazer com que aquele saquinho, né, entre aspas, que é uma alegoria da caridade, vai fazer com que ele pese menos. Lógico, porque é como ele disse, né? Ele deu primeiro, né? Ele deu do que tinha. Então, isso aí já é um ponto. Ele não deu do que faltava para ele, quer dizer, ele não fez sacrifício nenhum. Então, esse é um ponto primeiro que a gente destaca. E, além disso, logicamente, ele não deve ter tido a sensibilidade, né, suficiente na hora de fazer a oferta dele. Então, quantas vezes a gente vê pessoas na família, né, que auxiliam as outras, aí você, não, puxa vida, olha, fulano, nossa, fulano ajuda demais, né, ajuda, oferece isso para aquele parente, que é aquele primo que é mais... É menos abastado, né, que precisa, que é pobre, que necessita daquela força, porém, ele faz sim, mas faz com aquele peso, daquela forma pesada, dizendo que, reclamando daquilo que está fazendo, porque aquilo para ele torna-se um estorvo. Ele faz, ele pode fazer porque ele tem bastante recurso financeiro, mas faz de má vontade. Porque ele acha que aquilo é um estorvo. Ele se sente como se tivesse uma tonelada em cima dele. E se sente preso, né? Porque aquilo tudo que ele precisa realizar tira um pouco da liberdade dele. Mas tudo isso é a forma como a pessoa entende e recebe aquilo que está realizando. Então, essas questões todas são levadas em conta na hora, logicamente, né, de você ser avaliado no aspecto da caridade. Então, esse homem rico aqui, que é o exemplo da história,
ele com certeza, ele não realizou de forma correta a caridade. Não realizou. E ele diz aqui: esse é o meu, disse o outro homem, o pobre. Eu sempre fui pobre, ai de mim. Não tinha quase nada para dividir com os outros. Então, olha a diferença. Por que o saco dele pesou mais? Porque ele, do que ele tinha, por menor que fosse a quantidade de coisas ou o que ele tinha para oferecer, era oferecido com sensibilidade, com amor, com humildade, né? Querendo realmente ajudar aquela pessoa, tirar daquela pessoa aquele momento tão difícil e desesperador que ela estava passando. Então isso muda totalmente. Aí muitas vezes a gente se pergunta, mas será que aquela caridade daquele homem rico, né, que foi o exemplo aqui da história, mas que deu reclamando do que estava dando, reclamando do que tinha que fazer para aquele que precisava, seja um parente ou não, será que não foi uma caridade contabilizada por Deus? Olha, os espíritos dizem que materialmente pode até ser contabilizada. Pode até ser, querendo dizer o seguinte, nem sempre é contabilizado. Mesmo você ofertando aquela caridade. Mas ele diz que moralmente, em hipótese nenhuma. Então, companheiros, a gente tem que começar a refletir sobre isso, né? Se você faz por obrigação, se você faz reclamando e atirando na cara daquele que você está ajudando, o que você está fazendo, isso aí perdeu todo o valor. E ele então conta o desfecho. Depois ele disse ao pobre: deste muito pouco, meu amigo, porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Olha, quer dizer, não só a pessoa não se incomodou de oferecer algo que ia lhe fazer falta, né? Como aquilo que a pessoa deu com todo o amor, desapegado, entendeu? É aquela coisa, não, eu estou dando, mas a gente tinha até programas, né, humorísticos que mostravam isso, né, e o outro segurava a mão daquele que aparentemente estava dando, né, como quem diz, olha, ele está oferecendo, mas ele não quer oferecer de jeito nenhum. E o outro segurava a mão dele, né, e ele tentando fazer aquele movimento. Quer dizer, um segurava a mão para ele ofertar, e ele próprio, né, segurava a mão, fazia força para não oferecer. Quer dizer, então isso é o que vai no interior da pessoa. É o que ela sente. Se ela pudesse, ela não oferecia nada. E ela, então, se sentiria muito melhor. Essa pessoa é totalmente apegada. Totalmente apegada. E ele segue: se não deste esmolas, fizeste a caridade. E o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, tu o desculpaste em todas as suas ações. Passa para a direita e vai receber a tua recompensa. Então, quando ele diz aqui, né, que esse homem pobre, que tinha um saco aparentemente vazio, né, mas que pesava mais do que o outro que era cheio, ele deu daquilo que faltava, que ia fazer falta para ele, daquilo que iria ser uma privação para ele, porém ele deu desapegado, com o coração aberto, né? Ele foi e entregou, porque ele agiu pelo impulso do coração, pelo sentimento, percebendo que aquela pessoa, independente se ele podia ou não fazer, aquela pessoa, naquele momento, precisava mais do que ele. E ele, então, abriu seu coração e estendeu a mão e deu aquilo que tinha. Por menor que fosse o valor material daquela caridade, com certeza, quando ele deu com o coração aberto, totalmente desapegado daquele bem exatamente que ele ofereceu, ele então demonstrou que ele era uma pessoa, né, um espírito com grandeza moral.
Por quê? Porque ele não pensou duas vezes. Olha, eu tenho dificuldade, mas essa pessoa tem mais do que eu. No momento ela tem mais. E o que eu tenho aqui, eu quero oferecer. Então, com certeza, né? O desapego, muitas vezes a pessoa diz, nossa, fulano ajudou um familiar, deu até um apartamento. Mas de que maneira que deu? Essa é a questão. Vai ser avaliado da maneira como ela ofereceu. Então, como é que este homem, né, que nós citamos o exemplo, né, daquela pessoa abastada que oferece para um parente, até mesmo um apartamento, mas de que maneira? Será que aquilo foi oferecido porque o outro estava precisando mesmo daquilo? Ou porque foi melhor até mesmo, né, aquelas questões familiares, melhor para o outro que estava oferecendo, para que ele não se chateasse, não se aborrecesse? Pronto, vou fazer isso, pronto, fico livre, me despreocupo. Se foi dessa maneira, sinto muito, mas com certeza não se enquadrará nesse segundo caso da caridade do pobre, né? Tanto é que só esse desapegado é que foi para a direita, passou para a direita. Não é mesmo, Antônio? Marta, veja bem, nós estamos ouvindo aqui essas mensagens, né, deste capítulo, e elas mostram para nós, e se eu vou perceber, não é uma tecla só, né, que a caridade não está exatamente no ato que você praticou ou no objeto, no recurso que você ofertou, mas está na intenção, na motivação que levou você a praticar aquele ato ou fazer aquela doação. Está claro aqui nessa historinha que ele mostra, a história dos sacos, né? É. Que o importante não era a quantidade de vezes que praticou a beneficência, não era o valor pecuniário da beneficência, nem o número de pessoas que foram atingidas pela beneficência, mas sim o desapego com o que você prestou aquela beneficência. E geralmente é mais desapegado, geralmente quem assim, não tem amor às coisas que detém, as coisas materiais, né? A pessoa se desprende daquilo com mais facilidade. E isso não depende se a pessoa tem muito ou pouco, porque o cara que tem muito também pode ser um desapegado, porque tem tanto que nem liga. Da mesma maneira, o pobre pode ser um desapegado porque ele sente que aquilo não é o que vai não são aqueles objetos ou a falta deles que vai fazer ele ficar melhor ou pior. Então, nos dois casos, a pessoa não pode ter como desculpa, porque eu já tinha muito, então como é que eu faço? Vou sempre dar do que me sobra, porque nunca vou ter falta. Não, veja bem, você vai dar do que sobra, mas tem que ter qual a motivação, o que você sentiu, qual era o seu desapego daquilo. E o pobre também, pode ser, puxa vida, eu sempre vou dar do que me falta, né? Porque eu tô bem na fita, porque eu sempre vou dar do que me... Não, se ele der, mas com essa intenção, já não vale. Por isso que é uma coisa até certo ponto difícil de nós atingirmos a verdadeira caridade. Porque ela não se prende simplesmente na beneficência do ato ou do objeto da doação. E sim na motivação assim, que fez você praticar o ato, o que levou você a fazer aquilo, o desapego, assim, é o que nós vamos estudar mais adiante neste capítulo, o que você sentiu, se foi piedade, se foi empatia, o que levou você a fazer aquilo. Por isso que a caridade que é a salvação, só na caridade que busca a salvação, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é para todos podem praticar. Ela não está assim, adstrita ao bem que você possui ou não. Ela está adstrita ao que você sente quando você fez. Vamos ficando por aqui e a todos muito sucesso nesta semana, se Deus quiser. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.